Gente, hoje eu vou falar então por que a gente deve fazer o teste da noiva, tá bom? E como fazer esse teste. Então, a primeira coisa que eu quero falar é a diferença, porque assim, ó, existe o teste da maquiagem e do cabelo da noiva, que ela vai testar isso pro dia do casamento, e existe um teste que as noivas ficam querendo fazer que não existe, que é um teste assim, eu vou fechar com essa maquiadora, mas eu quero que ela faça um teste aqui da maquiagem dela para ver se eu gosto dessa maquiagem. Esse teste aí, a gente não vai falar dele, porque primeiro ele nem existe. A noiva tem que fechar com você porque ela foi indicada por alguém, porque ela viu o seu trabalho, você tem todo um portfólio para apresentar, então ela fecha com você, tá? Primeiro. E o teste que a gente vai falar é o teste que a gente faz a prévia da maquiagem e do cabelo antes do casamento, para ela decidir qual vai ser a maquiagem e o penteado dela pro dia do casamento, tá? Você, assim, maquiadora profissional, que se alguma cliente noiva, né, quiser fechar com você e falar, olha, eu tô um pouco insegura, eu quero fazer um teste para eu conhecer seu trabalho, fica a seu critério falar com essa noiva, olha, eu não faço esse tipo de teste, ou você pode falar, tudo bem, vou fazer. Então, uma vez, assim, bem no início, foi uma das primeiras noivas minhas, eu realmente fiz metade do rosto dela, porque assim, eu ia fazer gastando meu tempo, meus produtos, ela ia ganhar uma maquiagem para usar naquele dia, então assim, era uma maquiagem de graça, vamos supor. Tudo bem, eu queria fechar com ela, né, eu queria fechar um contrato de noiva, mas ninguém trabalha de graça, né, gente? Então assim, aconteceu isso uma única vez nesses 4 anos que eu trabalho como noiva, já assim aconteceu. Mas se hoje acontecer, a minha resposta para as noivinhas é, olha, eu tenho um portfólio muito grande, posso te mandar, né, todas as produções de noivas que eu já fiz, para você conhecer meu trabalho, é para isso que serve o portfólio, entendeu? Fica então ao critério da maquiadora se ela quer fazer esse tipo de teste, mas assim, não vale a pena. É melhor você falar para ela, olha, faz uma produção comigo para algum evento que você vai, né? Alguma festa, algum casamento, e aí você conhece meu trabalho, tá bom, gente? Então, eu já expliquei que existe essa diferença. Não estou falando desse tipo de teste, tá bom? Agora, o teste que a gente vai falar hoje é o teste que a gente faz para a noiva escolher a maquiagem e o penteado para o dia do casamento, tá bom? E o segundo ponto que eu já vou começar falando é por que fazer o teste. Tem muitas noivas que falam assim, não quero fazer teste não, quero um pacote só com a produção do dia do casamento. Não vale a pena. Por exemplo, eu não fecho com nenhuma noiva sem fazer teste. Não vale a pena e eu vou explicar direitinho por quê. Quando uma noiva, por exemplo, vai fechar com um buffet, ela não faz uma degustação antes? As noivinhas que estão aí, que já se casaram ou que tá organizando o casamento, vocês vão fechar com qualquer buffet sem degustar? Não, né? Pois é. Então, você vai provar antes a comida para fechar o contrato com aquele buffet. Se você vai mandar fazer um convite, você vai lá e fala, meu nome é esse, do meu marido é esse, dos meus pais é esse, o dia e o local é esse, e pronto, pode fazer o convite? Não, você vai querer ver como vai ficar o convite para você aprovar e aí então mandar rodar os convites, não é? E depois pagar. Tudo que você vai fazer, você precisa ver como que vai ficar o resultado antes. E a maquiagem do dia do casamento, por exemplo, se você, vamos supor aqui que você vai num evento qualquer, numa formatura ou num casamento como convidada, e aí você pede uma amiga sua uma indicação de uma maquiadora, liga, marca o horário, vai no dia, faz a maquiagem e vai embora pro seu evento, não é assim? Geralmente é assim. Só que a noiva, ela não é assim que funciona.
Aquele dia ali é o dia mais importante da vida dela. Vão ter vários fotógrafos tirando várias fotos, que vai ficar isso assim, que ela vai olhar daqui 10, 20, 30 anos aquele álbum. Então, assim, não é um evento qualquer, né? É o casamento dela. Então, assim, ela pode ter uma foto de uma maquiagem que ela pegou na internet de inspiração e achar assim a maquiagem maravilhosa e querer aquela maquiagem para ela. Só que no teste, se ela fizer o teste e a maquiagem não der certo, porque assim, cada pessoa tem um tipo de rosto, um formato de olho. Então, por exemplo, a mesma maquiagem para uma pessoa pode ficar completamente diferente em outra, porque às vezes tem um olho mais amendoado, um olho mais puxado, um olho maior, um olho menor, e aí a mesma maquiagem vai dar um resultado diferente. Então, assim, ó, um dos motivos de fazer teste antes de casar é esse. A noiva precisa se visualizar como ela vai ficar no dia. Então, ela pode estar uma coisa em mente. Então, ela pode ter uma frustração muito grande no dia do casamento se ela tiver uma coisa em mente e na hora que fizer mesmo ficar completamente diferente. E assim, eu tô falando de maquiagem, mas principalmente penteado. Gente, cada pessoa tem um cabelo, uma quantidade de cabelo, um volume, um tamanho, a cor, a textura, um fio mais grosso, um fio mais fino. Então, assim, você olha uma foto de penteado na internet e acha maravilhoso, perfeito. Nossa, esse aqui vai ficar ótimo em mim. Quando fazem você, ele fica completamente diferente, o mesmo penteado, entendeu? Então, a maioria das clientes, das noivas, vem com foto de inspiração da internet de penteado, com um penteado louro. Sempre tem na internet, por quê? Porque destaca mais, né? Então, qualquer penteado em cabelo louro ou com mechas vai destacar muito. E aí a pessoa chega pra mim com cabelo preto, 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 e quer aquele penteado e quer o mesmo resultado, entendeu? Então, não vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, por que tem que ter o teste? Para a noiva é essencial, ela precisa se ver como ela vai estar no dia, porque no dia ela vai ter tantas preocupações que isso tem que ser o mínimo. Ela não pode pensar em mais esse tipo de coisa, entendeu? Já tem que estar tudo definido. E outra que é pra gente também, como profissional, para você conhecer o tipo de rosto da sua cliente, o tom da pele dela, para você testar a base e ver se deu muito certo, porque no dia tem que ficar impecável. Vamos lá, Maria Aline, eu olho minhas fotos hoje, não curto, a prova não foi coerente com o resultado. Pois é, e tem muitos profissionais que fazem este teste assim, sem dar a mínima importância, faz qualquer coisa e não reproduz igual no dia, não pode ser assim, o teste tem que ser idêntico, né, no dia do teste e no dia do casamento tem que ser idêntica a maquiagem e o penteado. A Nina falou, verdade, inclusive vou fazer um curso de penteado com você, isso aí, isso aí, vamos lá. Então, gente, eu falei, né, desse motivo. Outra, a gente como profissional, você vai avaliar, por exemplo, muitas noivinhas minhas foram pro dia do teste e aí a pele delas estava super, eu não falo assim ressecada, mas com muita falta de hidratação, porque existe um erro muito grave das pessoas de pele, por exemplo, mista e oleosa, achar que a pele não precisa hidratar. E aí na hora que a gente faz a maquiagem, o acabamento fica muito ruim. A pele suga a base, né, os produtos de uma forma e a pele fica feia, dá uma craquelada, fica ressecada, não fica legal. Então, assim, quando a gente, como profissional, avalia a saúde da pele da noiva e vê que precisa de um tratamento ou precisa de um uso de cosmético, de hidratante, você orienta a noiva, então ela tem ali 1, 2 semanas antes do casamento para cuidar da pele, para no dia do casamento ela tá com a pele bonita e a maquiagem dá um resultado legal,
tá? A mesma coisa o cabelo. Às vezes ela tá precisando, você faz um penteado que as pontas vai ficar muito espigadas, você fala, olha, eu te aconselho tirar as pontinhas do seu cabelo, não precisa tirar no comprimento, né? Mas tira um pouquinho das pontinhas, porque o resultado do seu penteado vai ficar mais bonito. Por isso, a gente como profissional vai orientar a nossa noivinha nessas questões de cuidados com a pele. Olha, precisa fazer uma limpeza de pele, sua pele tá precisando. Olha, você vai precisar hidratar muito sua pele daqui até o dia do casamento, porque tá precisando de muita hidratação, porque senão a maquiagem não vai ficar bonita. Olha, você precisa fazer umas hidratações no seu cabelo para ele ficar com mais brilho, tirar as pontinhas, enfim, para você dar esse tipo de orientação para sua noiva, para sua cliente, tá? O próximo ponto é que tem algumas pessoas que não têm costume de maquiar, né? Algumas noivinhas que no dia a dia não se maquia. Então, no dia do teste, é essencial para quê? Se algum produto começar a causar alergia, alguma reação, né, alérgica na noivinha, a gente vai saber antes. Já pensou se no dia do casamento dá? Então, assim, a gente não pode correr esse risco. A noivinha não pode correr esse risco. Então, por esse motivo, também porque muitas mulheres até às vezes se maquiam, mas não tem costume de usar cílios postiços. Então ela já se imagina com um cílios postiço grande, enorme e tal. Mas aí no dia do teste ela vê que não deu conta, porque tem pessoas que têm sensibilidade e realmente não vai dar conta de usar um cílios muito grande, muito pesado, entendeu? Então no dia do teste a gente cuida de todos esses pequenos detalhes, né? E aquilo que eu já falei também, pra gente anotar o tom da base que a gente usou, porque a gente vai testar com mais tempo. O teste é muito mais demorado do que o dia. Então tem pessoas que falam, ah, mas é só o teste, você podia me cobrar mais barato, né? Porque, nossa, é só o teste. Gente, mas o trabalho é em dobro, a gente gasta muito mais tempo, porque você tem que conversar muito com a noiva, entender tudo, você vai trabalhar tudo isso, tá? Descobrir qual que é o tipo, descobrir qual que é o tom, descobrir tudo e oferecer para sua noivinha o que há de melhor, tá bom? Então vamos lá, já falei aqui a diferença, né, dos tipos de teste, já falei também o porquê do teste, que é importante não só para noivinha é assim, mais do que importante, é essencial, mas pra gente como profissional também é muito, muito importante, tá? Porque você vai fazer um trabalho ali, já vai deixar tudo definido. No dia é só você reproduzir. Olha, aquele dia ela não gostou, por exemplo, da parte de baixo muito preta, muito grosso, né? O esfumado. Então hoje eu vou fazer mais fininho. Tudo isso a gente define no teste, tá bom, gente? Aí agora nós vamos para um terceiro ponto. Quando fazer o teste? Eu tava olhando na internet, pesquisando, né, e coisa, e achei na internet vários sites falando assim que o teste de noiva tem que ser feito de 2 a 3 meses antes do casamento. Misericórdia! Que loucura é essa desses sites? Não. As noivinhas, grande parte dessas mulheres que fazem o teste muito tempo antes do casamento, acaba mudando, acaba se arrependendo e querendo mudar a maquiagem e o penteado pro dia do casamento. Sabe por quê? Porque a noivinha vai ficar vendo ali na internet, no Instagram, no Pinterest, de tudo, porque noiva só vê tudo na internet relacionado a casamento. Aí ela vai ver tantas fotos de inspiração, de maquiagem, penteado que vai aparecendo ali pra ela, que aí ela vai ficar assim, ai meu Deus, ai será que eu quero preso mesmo? Será que eu quero essa maquiagem? Será que eu quero aquele batom? Ai meu Deus, não sei, ai. Porque noiva é assim, é insegura, é ansiosa, é um dia muito importante, então ela fica assim com todas essas dúvidas mesmo, é normal, tá? Então, o meu conselho, eu trabalho assim com as minhas noivas, eu faço o teste ou 15 dias antes do casamento, no máximo, né? No máximo 15 dias, até uma semana antes. Então, de 7 a 15 dias antes é o prazo ideal para fazer o teste da noiva, tá bom, gente? 10 dias, 12 dias, enfim, nesse prazo de 7 a 15 dias, né?
de acordo com a sua agenda, de acordo com a disponibilidade da noiva, o ideal é esse prazo, o mais próximo possível do casamento. E outra coisa que eu faço com as noivas também, que eu acho assim que é muito bom, é marcar o teste, né, o dia do teste do cabelo e da maquiagem para o mesmo dia da prova do vestido. Elas fazem essa prova final, assim, bem próximo também. Então, o ideal é marcar para o mesmo dia, porque ela vai sair do seu estúdio maquiada, com o penteado, e vai lá provar o vestido. E aí, ela vai ver ela completa. Porque, imagina eu aqui, né? Eu maquiei aqui, né? Dei esse tapinha aqui, passei esse batom bonitinho e tal. E aí eu coloco um moletom, uma calça assim de moletom, um tênis e tal, entendeu? Você não consegue se visualizar lá no dia do casamento, faz, não, tá esquisito essa maquiagem, porque não tá tendo um conjunto, não tá sendo harmônico com tudo. Então, por isso que eu indico fazer também no mesmo dia do teste, ou da prova do vestido, porque aí ela se vendo completa, lá assim, maravilhosa, maquiada, com penteado, com acessório, com o vestido, sapato, o brinco, aí ela vai falar, meu Deus, é assim que eu vou ficar no dia. E aí ela vai conseguir ter essa clareza, tá bom? E vamos pro próximo ponto aqui, que é como fazer o teste de noiva, tá bom? Ó, primeira coisa que eu faço com as minhas noivinhas, eu peço elas para levar foto de inspiração, referências que ela vai pegar na internet, pode ser fotos de noivas minha mesmo, ou de outras profissionais, ou da internet, tá? Não tem problema. Por quê? Eu preciso saber o que ela está pensando, porque às vezes ela mostra uma foto, mas não é porque ela quer aquela maquiagem daquele jeitinho. Por exemplo, às vezes ela mostra uma maquiagem que tem um delineado gatinho, a parte de baixo aqui dessa grossura de tão esfumadão e tal, mas não é aquilo que ela gostou. Às vezes ela gostou de um brilhinho, daquele brilhinho daquela foto lá que tá no olho daquela modelo, é aquilo que ela gostou. Então, assim, quando ela leva inspirações, às vezes ela gostou daquele tom, às vezes ela leva porque ela viu uma maquiagem mais puxada para os tons rosados, marsala, enfim. Aí ela leva porque ela gostou daquele tom, não porque ela gostou daquela técnica, mas aí, juntando tudo, conversando muito com ela, vendo essas fotos e tudo, eu consigo descobrir o que ela realmente quer. Tá? Então é sempre importante levar fotos de inspiração para ela não chegar lá e falar. Eu já tive noiva que chegou no dia do teste e falou assim: não sei o que eu quero. Ai, não sei, não faço ideia. Meu Deus, é muito difícil. E então por isso é legal a noiva levar o véu, os acessórios, levar o brinco pra gente fazer toda essa composição assim e ver ela por completo. E pra gente, por exemplo, tem acessórios que já vem com uns lugarzinhos a gente prender no penteado. Tem acessório que não, que você fica, meu Deus, como que eu vou prender essa coroa aqui? Então, assim, tudo você já no dia do teste, você já tem que saber como que funciona para no dia você não perder tempo com isso e já ficar preparado. Falando, nossa, aquela coroa daquela noiva é muito difícil, então eu tenho que levar um grampo mais assim, assado, enfim, para tudo, tá, gente? O próximo ponto gente, por isso que eu falei que o teste demora muito, porque o próximo ponto é conversar muito com a noiva. Para quê? Para você extrair dela o máximo de informações possíveis para você conseguir realizar o melhor serviço para oferecer para ela o melhor resultado possível. Porque tem noivas que são muito fechadas, não falam muito, e aí acaba que ela não expressa o que ela quer, e pode ser que ela fica insatisfeita no final com o resultado, porque às vezes você acha que arrasou, porque realmente a maquiagem tá linda, maravilhosa, mas para ela não, porque às vezes o seu gosto é diferente do gosto da noiva. Então, você precisa conversar muito com ela para você entender. A Josi falou, tô aqui firme e forte, vendo do trabalho, maravilhosa. Que bom, Josi, fica aí então, trabalhando e vendo.
Anota tudo. Então, olha só, o que a gente precisa conversar com ela para poder entender? A gente precisa identificar qual que é o estilo daquela pessoa, qual que é a mensagem que aquela noiva quer passar, porque a gente tem noivas que quer passar uma mensagem assim, de romantismo, de delicadeza, aquela pessoa assim, uma princesa, vivendo um sonho de fada, aquela coisa toda. Agora tem noiva que não, ela quer passar, sabe, qual a palavra que eu posso usar? Empoderamento, sabe? Sensualidade, aquela mulher forte e etc. Tem vários tipos de mensagens, né, que cada noiva vai querer passar. Então, a gente precisa conhecer, porque tem muitas noivinhas que fecham com a gente não conhece, não são pessoas conhecidas nossas, são pessoas que a gente nunca viu. Então você precisa criar naquele dia do teste uma conexão com aquela pessoa, conhecer aquela pessoa, entender tudo, tá? E aí você vai perguntar: qual que é o seu vestido? Me mostra foto para você entender a proposta. Porque se o vestido dela for um vestido estilo princesa, rodadão, tal, etc., você já entendeu ali um pouquinho que a proposta dela é aquela. Se o vestido dela for um vestido sereia, bem sensual, maravilhoso, você já entendeu que aquilo ali é outro estilo, entendeu? E você vai perguntar para ela o local do casamento. Ah, Bárbara, eu vou casar num sítio, num local aberto, a céu aberto. Não, eu vou casar de noite, num salão de festas, num espaço assim e tal. Tem vários tipos. Tem aquela noiva clássica, tem aquela noiva mais despojada. Vocês entendem? Porque a gente precisa identificar qual é o estilo da noivinha pra gente deixar tudo em harmonia. Não adianta eu fazer uma maquiagem assim completamente diferente da proposta, da roupa, do local, do horário do casamento. Tudo influencia, se é de dia, se é de noite, a maquiagem é diferente pro dia e pra noite, né? Então tudo isso a gente vai identificar e extrair no dia do teste. Para mim o dia do teste, gente, é um dia assim mais importante de tudo. Por quê? No dia que às vezes você vai fechar o contrato com a noiva, é tudo muito rápido, muito corrido, ela só quer ir ali te conhecer pessoalmente, conhecer o seu espaço, pronto, acabou. E pode ser que ela fale algumas coisas, mas até chegar a data do casamento tem muito tempo, ela pode ter mudado muitas coisas. Então no dia do teste você fica conhecendo a sua noiva mais a fundo. É uma oportunidade gigante para você criar um laço. Gente, eu tenho tantas noivas que viraram assim amigas minhas, que eu acompanho a vida delas, que elas também acompanham a minha, que a gente criou assim um carinho grande, entendeu? Uma pela outra, que voltam para maquiar comigo porque tá gestante, então vai tirar fotos e aí volta para maquiar. Olha que lindo. E é uma coisa assim muito gostosa. No dia do teste você pode conversar muito para ela sentir em você confiança, sentir segurança, tá bom? Vamos continuar. Outra coisa importante, né, nesse ponto também de como fazer. Você precisa entender tudo isso, pegar aquela foto que ela levou, entender o estilo dela, entender a mensagem, entender tudo. E aí eu faço assim, ó. Um lado eu vou fazer de acordo com a inspiração que ela mais gostou, que ela trouxe. E do outro lado, eu faço uma sugestão minha, mas claro, eu vou seguir tudo aquilo que ela me disse, os tons que ela gosta, eu vou seguir sim o que ela não gosta, eu vou seguir tudo que ela me falou, mas eu vou fazer uma sugestão minha, porque às vezes ela trouxe uma inspiração que pro formato de olho dela não vai valorizar. Não é que vai ficar feio, mas não vai valorizar. E aí eu uso todas aquelas características que ela mais gostou na maquiagem, vamos supor. Ela gostou que os tons são um tom assim de marrom mais quente. Então eu uso do lado de cá, mas eu uso uma técnica que vai levantar o olhar dela, vai aumentar, porque às vezes tem noiva de olho muito pequenininho, então eu faço técnicas para aumentar. Enfim, faço
coisas diferentes. Aqui de um lado eu faço mais marcado e mais grosso, aqui eu faço mais levinho, aqui eu faço, né, uma sombra mais intensa, aqui eu faço mais leve. Eu sempre dou duas opções para a noiva, porque se eu fizer uma só, ela vai olhar no espelho e vai falar, gostei, ou então, mudou isso, tal. Mas com o que ela vai comparar? Ela vai comparar com o quê? Então, por isso que é legal ter duas opções para ela comparar uma com a outra. Aí ela fala, eu gostei desse olho, desse brilho aqui, ó. Mas esse lado mais levinho, eu gostei. Você pode pôr esse brilho nesse? Gente, eu sempre faço isso. Eu acabo misturando uma coisa de um olho com outra, porque se eu tivesse feito um só, ela nem saberia que poderia ter feito aquela alteração. E aí a sua noiva sente e fala, nossa, olha que legal. Ela fez isso para eu ter duas opções, para me dar essa, como é que fala? Autonomia para eu escolher, essa decisão, na verdade, para eu decidir se eu quero assim, se eu quero assado, entendeu? Você como profissional, você pode bater o olho e falar, não, assim vai ficar excelente nela. Mas como é que você chega para ela e fala assim, olha, vamos fazer assim, porque é assim que vai ficar bom? Não. Você tem que fazer de uma forma sutil, fala, olha, esse lado aqui eu vou fazer assim, que é o jeito que você trouxe, que você gosta. Do outro lado eu vou fazer um outro jeito, tá? E na hora que ela se olhar, ela vai acabar percebendo que tem coisas ali que valorizou mais nela e ela vai acabar gostando. Geralmente acontece isso comigo, tá? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que deixar a sua noiva super, hiper, mega à vontade. Pra quê? Para isso, no final, ela pode falar com você sem problema nenhum. Olha, Bárbara, eu não gostei muito, sei lá, vamos supor, não gostei muito desse batom. Será que dá pra gente passar um outro mais claro? Sei lá, alguma coisa nesse tipo, porque tem noiva que ela é muito fechada, então ela pode ficar meio assim, sem graça, retraída e falar assim, vou falar com ela que eu gostei, né, porque, coitada, vai ter que tirar e passar de novo. Gente, tem noiva que é assim, claro, mas a maioria das noivas não, tá nem aí, faz teste aí que eu quero testar 1000 coisas. Mas tem muitas noivinhas que são mais assim, retraídas, então elas ficam com vergonha, elas ficam com medo e não fala. Então você tem que repetir várias vezes para ela, olha, no final, quando eu terminar, você vai olhar e pode ficar à vontade para me falar qualquer coisa que você quer que eu mude, você pode falar. E aí ela vai ficando mais tranquila, mais à vontade. E aí, no final, quando você troca tudo, muda, se precisar mudar, ela vai sair de lá satisfeita e vai ficar tranquila pro dia do casamento, tá bom? Vamos lá. A próxima dica de como fazer o teste, anotar tudo. Eu fiz até um negócio aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tá aqui fácil. Olha. Aí, olha, eu mostrei aí um face chart. O que é isso? Eu usava isso no início, até que hoje em dia eu não uso isso mais não. Mas eu usava para todos os testes das minhas noivinhas. Tá vendo esse rosto com essas coisas escritas? Eu anotava do lado, olha, eu usei a base tal, vamos supor, a NC20 da MAC, que aí eu já anoto o tom, o número da base, para no dia só pegar e usar aquela base, para eu não ter que testar tudo de novo. Se você tá fazendo o teste para isso, você já anota para no dia você usar aquilo que deu certo, tá? Então eu já anotava qual base que eu usei, o número da base, o nome. Eu já usava o tom do corretivo também, qual pó que eu usei, enfim, qual batom, qual glitter, qual brilho, né, no olho que eu usei. Olha que legal. Deixa eu sair daqui, peraí. Voltando. Então eu anotava tudo, a base, o corretivo, anotava o pó, anotava qual brilho que eu usei no olho, qual sombra, qual paleta de sombras que eu usei. Porque assim, por mais que ela faça o teste uma semana antes, bem próximo, você esquece, gente, uma semana. Eu, por exemplo, nossa senhora, amanhã já esqueci tudo que eu falei ontem, hoje, quer dizer. Então, você anota tudo. Hoje em dia, ou eu anoto no próprio caderno,
Ou eu anoto no celular. Ah, esqueci de pegar uma caneta e um papel, Bárbara. Anota no celular, no bloco de notas, mas anota. Anota tudo que você usou. Aí se ela te falou assim, olha, Bárbara, eu amei a maquiagem, mas no dia eu quero que você passe um lápis branco aqui em vez do preto. Ótimo, já anota pra você não esquecer, entendeu? Porque às vezes no dia a noiva vai ficar muito ansiosa e cheia de coisas pra pensar, preocupada, ela vai esquecer de te falar. Então, na hora que você anota e faz, e ela olha, ela, nossa, você lembrou. Gente, olha que delícia. Não é legal a noiva te dar um feedback? Sim, nossa, que bom, Bárbara, você... Ai, sei lá, minha sobrancelha, Bárbara, no dia eu quero um pouco mais leve, não tão marcada. Aí no dia você faz mais leve. E aí o penteado é a mesma coisa. Às vezes a noiva fala, ai, Bárbara, no dia você pode fazer um tupete um pouco mais alto? Eu gosto mais alto. E aí você anota essas coisinhas, tudo que a noiva te falar, para no dia você deixar ela tranquila, não ficar perguntando, relembrando nada. Você já tá com tudo anotado. Ela senta lá e vai relaxar. Você vai maquiar ela, fazer o penteado, e depois ela vai se vestir maravilhosa e ir pro altar falar o sim dela, tá bom? E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre o assunto de quem levar, porque muitas noivas querem levar acompanhantes para o teste. O que eu acho disso? Olha, aconselhe a sua noiva levar, tipo assim, uma ou duas pessoas no máximo para o teste, sabe? Não leva aquela montoeira de gente, não, tá? E avisa ela, já avisa antes, fala, olha, avisa para sua acompanhante, para sua mãe, para sua irmã que vai com você no teste, que o teste demora. Eu falo com as minhas noivas que o teste demora de 3 a 4 horas. Gente, é isso mesmo, é de 3 a 4 horas. No dia do casamento, eu também coloco um tempo de 4 horas para a produção da noiva, mas aí é contando com fotos, contando com o lanche, contando com o tempo que ela vai precisar parar para alguma coisa. Eu coloco um tempo grande, óbvio, mas o teste eu gasto aquelas 4 horas tranquilamente só na maquiagem e no penteado. É muito tempo que demora, tá? Então a acompanhante não tem problema, ela pode ir, mas ela tem que saber que demora, não vai ficar lá apressando a noiva não, tá? Então já avisa antes pra noivinha, avisar para essas pessoas que vão com ela que demora, tá? E aí tem alguns maquiadores que não gostam que a noiva leva acompanhante. Eu até gosto, assim, quando a noiva é muito indecisa, porque às vezes ela vai sozinha e aí ela fica, ai, não sei qual que eu gostei mais, se eu gostei desse lado, se eu gostei desse, ai, não sei se o penteado, dananã. E aí ela fica aquela indecisão e não resolve nada. Então quando a mãe vai, uma amiga vai, ela pergunta, fala, ai, qual que você gostou? Esse, com certeza. E aí eu vou, como profissional, falo, não, com certeza, esse que sua amiga gostou tá melhor mesmo. E aí ela se sente segura, entendeu? Porque só eu, como profissional, dando a sugestão, a opinião para ela não vai se sentir segura. Tem que ter alguém próximo a ela para ela ter certeza. Tem noivas que vai sozinha porque ela é decidida, ela já sabe tudo que quer, que não quer, e ótimo, maravilha, e o teste é rapidinho. Mas tem a maioria das noivas são aquelas indecisas, então precisa de uma opinião, precisa de alguém ali para ajudar. Mas é isso, não leva muita gente não, tá? Leva pouca. Eu vou contar um caso aqui pra vocês de uma noivinha bem decidida. Ela fez o teste e falou comigo assim, Bárbara, eu quero um batom nude. Eu falei, tá, mas é porque tem nude mais escuro, mais claro, mais rosado. Você quer nude como? Não, nude. Nude do tom da minha pele, nude. Aí eu fui, pensei um batom nude que ela amou. Ela falou, é esse batom, gostei desse mesmo. E eu falei, tem certeza? Porque assim, né, ficou apagado. Mas enfim, gente, é gosto, mas eu não fiquei questionando, não. Ela gostou, eu anotei lá esse batom, nome do batom e tal. E aí, no dia do casamento, eu produzi ela na casa dela. Eu fiz o atendimento em domicílio. E aí, eu terminei a produção dela e passei o batom nude. E tava cheio de tias, primas, parentes dela, né? E ficou falando assim, ah, não, troca esse batom.
não, troca esse batom aí, pelo amor de Deus, tá muito apagado. E aí ela, não, eu quero esse batom. E aí uma tia dela me chamou e falou assim, que olha, você vai convencer ela de trocar o batom, porque tá muito apagado, manda ela passar um mais escuro. Aí eu fui e falei com ela assim, olha, eu não vou fazer isso, porque ela fez o teste, ela gostou desse batom, ela tá super feliz e satisfeita com esse batom. Então eu acho que ninguém tem que opinar. Hoje é o dia dela, ela que tem que se sentir bem e feliz. Pronto, acabou. Gente, aí pararam de falar, entendeu? Por quê? O teste é para isso. Ela já tinha se visto, ela já tinha gostado, então ela estava firme e já tinha tomado a decisão. Se ela não tivesse feito o teste, talvez, se eu passasse lá na hora e esse tanto de gente falando na cabeça dela, ela ia poder pensar assim, ai, será é mesmo, né? Será que tá apagado? Será que eu troco? Enfim, eu acho que não, porque ela era uma noiva bem decidida, mas outra noiva que fosse um pouquinho mais indecisa, poderia acontecer isso. Ela poderia pensar, ah, eu acho que eu vou trocar, né? Porque tá todo mundo falando. Então, por isso que o teste é importante, por isso que você, né, tem que fazer o teste para sua noiva, para você como profissional também, não perder tempo ali testando qual tom de base você vai usar, enfim, tudo aquilo que eu já falei aqui, né? E para sua noiva também não ficar preocupada no dia do casamento, ela não ter mais essa preocupação. Ela já tá com tudo na cabeça, tudo definido, tudo certo. Então, isso pronto, já acabou. Ela já decidiu, ela já sabe tudo, ela já se viu como ela vai ficar. Isso aí é menos uma preocupação para ela.